Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Carol e hoje, na nossa aula de ensino religioso, nós vamos abordar um capítulo 2, que está lá na página 7 da nossa apostila de ensino religioso. E nela vai falar um pouquinho sobre as três grandes religiões, né? Na verdade, as três grandes religiões que são monoteístas, e a gente vai conhecer um pouquinho mais delas e saber as diferenças entre uma e outra. Essas três grandes religiões são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vamos conhecer um pouquinho mais delas? As três grandes religiões, né? Lá na apostila, na página 7, ele começa relembrando um pouquinho sobre as aulas anteriores, né? Que a gente viu a importância de conversar com Deus, né? De estar na sua presença e também da apreciação da natureza e de tudo que está no mundo que a gente pode estar em contato com Deus, né? Apreciando a natureza, quando a gente estuda, quando a gente ajuda alguém e quando vamos à igreja e várias outras formas, nós podemos sempre estar em contato com Deus, né? Outra forma que nós vamos ver aqui nesse capítulo é que com a Bíblia a gente também consegue estar em contato com Deus, porque a Bíblia ela é a própria palavra de Deus, né? A palavra de Deus que se revelou a nós, e ali tem várias formas de a gente poder estar em contato com Deus, né? Ela é um livro sagrado, né, para algumas religiões, que a gente vai conhecer aqui essas religiões que se fundamentam na Bíblia, né? Ela é um conjunto de livros, ou seja, dentro da Bíblia existem vários livros, é como se fosse uma biblioteca. Só que eles estão agrupados em duas grandes partes, né? O Antigo Testamento, que é composto de 46 livros, né, a sua maioria, e o Novo Testamento, que é composto de 27 livros, ok? Vamos lá. O Antigo Testamento, né, ele vai falar um pouquinho sobre a história do povo de Israel. Na verdade, ele fala desde o início da criação do mundo até a história do povo de Israel, né, contando toda a sua revelação de Deus com esse povo, até a época próxima de Jesus, né, quando os profetas começam a anunciar a vinda do Messias, tá? Ele é composto pelo Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, né, que narram um pouco essa história do povo, né, quem foi escolhido para poder revelar ao povo sobre Deus e tudo mais. Os livros sapienciais, né, que são livros mais que retratam, né, a sabedoria, inteligência, louvores, né, a Deus. E os livros proféticos, que falam um pouquinho sobre esses profetas que anunciam a chegada do Messias, tá? E aí uma diferençazinha, né, quando foi criada a religião protestante, né, que é também uma religião cristã, foram retirados 7 livros do Antigo Testamento, tá? Do livro natural da Bíblia Católica. E aí, então, o Antigo Testamento, composto de 46 livros, é dos livros católicos, né? E o dos livros dos protestantes tem 7 livros a menos. O Novo Testamento, ele é composto, né, de 27 livros e ele narra, né, toda a mensagem de Jesus, a sua vinda aqui na Terra e o nascimento da igreja cristã, que é a igreja fundamentada em Cristo, né, instituída por Cristo. Eles são compostos, né, pelos evangelhos que narram a vida de Cristo, né? Os Atos dos Apóstolos, que foi escrito, né, por Lucas, também um dos evangelistas. As cartas de São Paulo, né, ou seja, São Paulo que foi um dos exemplos, né, de Cristo aqui na Terra. Então ele fala um pouquinho também depois, né, que Jesus subiu aos céus. Outros apóstolos que também escrevem cartas, né, a outras cidades e outros lugares. E o Apocalipse escrito por São João, apóstolo também, ok? E essa leitura da Bíblia, né, ela foi organizada de uma forma, né, depois a igreja viu que precisava ser organizada de uma melhor forma para que as pessoas pudessem ter uma leitura mais hábil, né, mais tranquila. Então, além dos livros, ela foi dividida também em capítulos e versículos, tá? Ou seja, o nome, né, lá em cima sempre vai indicar o livro que a gente está lendo, né? Se é um livro do antigo, se é um livro do novo, ou seja, o nome do livro a qual a gente está lendo. Os números maiores representam os capítulos, tá? E os números menores, que estão dentro do corpo do texto, são chamados de versículos. E assim a gente consegue ter uma melhor leitura e compreensão da Bíblia. E aí sim, né? Quais são essas três religiões que estão fundamentadas, né, na Bíblia, né? Que usam a Bíblia para poder se fundamentar e se estruturar, tá? Elas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Essas três religiões,
Elas têm coisas em comum, principalmente a leitura da Bíblia, né? A Bíblia como fonte de base. E também elas acreditam no mesmo Deus, que tem nomes diferentes, né, de acordo com cada religião, mas que é o mesmo Deus, o único, né, e elas só acreditam em um só Deus. Isso tudo está fundamentado no Antigo Testamento, ok? Vamos conhecer um pouquinho delas melhor. Mesmo tendo como base comum o Antigo Testamento, essas religiões possuem algumas diferenças, tá? Porque se fossem iguais, seria a mesma religião. Então elas têm algumas diferenças, mas que se fundamentam em pontos comuns também. O judaísmo, né, ele foi a primeira religião assim mais fundamentada em Deus, porque retratava, né, do povo da antiguidade, lá do povo de Israel. E os judeus, eles não reconhecem Jesus como Salvador. Eles acreditam que só existe Deus, que Jesus não foi ninguém importante e que um dia, né, Deus virá até nós, se revelará até nós no juízo final, enfim. Eles chamam a Deus de Javé, né? Eles não chamam a Deus de Deus, eles acham que não são dignos, então eles chamam a Deus de Javé. Aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento que nós falamos, né? Essa é a parte do livro sagrado para os judeus, né? Eles chamam de Torá e eles acreditam que tenham sido entregues, né, para Moisés lá no Monte Sinai. Então, para eles, uma figura importante foi Moisés, né, que recebeu essa Torá, ou seja, esses 5 livros, né, que fundamentam a base do judaísmo, ok? O cristianismo, né, que veio em seguida com Jesus Cristo, né? Por isso que o nome é cristianismo, porque é fundamentado em Jesus Cristo. Para os cristãos, Jesus é o Salvador, né? Ou seja, Jesus, ele não foi um homem qualquer. Na verdade, Jesus, ele é o Filho de Deus e que foi enviado para salvar a humanidade, né? Quando ele fez essa salvação da humanidade, ele fez uma aliança definitiva com os homens e com Deus, né? Aquela aliança que tinha acontecido lá atrás, no passado, no que os judeus acreditavam, né? Foi fundamentada na época que Jesus veio aqui à Terra, né? E salvou a todos nós morrendo na cruz. E a Bíblia, né, inteira, ela é considerada um livro sagrado, não só o Antigo Testamento, como para os judeus, né? Mas inclusive o Novo Testamento, que narra a vida de Jesus. Para o judaísmo, o Novo Testamento não é válido porque trata Jesus como um Deus, e eles não acreditam que Jesus seja Deus, né? Porque eles só acreditam em um único Deus, mesmo sabendo que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o islamismo, né, foi essa terceira religião que surgiu, fundamentada na Bíblia, né? Na verdade, os muçulmanos, eles reconhecem Jesus como um profeta, não como seu salvador. Para eles, Deus só existe, é um único Deus, que é chamado de Alá. E Jesus era um profeta que também estava anunciando a vinda de Deus futura, né, no tempo final, no juízo final. E a sua fé, a sua crença, né, do islamismo foi fundamentada tanto no judaísmo quanto no cristianismo, né? Ele se embasou um pouco no Antigo e no Novo Testamento. E aí, para eles, né, a figura principal dessa religião é Maomé, que recebeu, né, de Deus esse livro sagrado, que seria o Alcorão. Ou seja, que seriam revelações feitas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, só que Maomé ajudou tudo num livro chamado Alcorão, e aí entregou a esse povo, que são os muçulmanos, ok? Então, essa é um pouquinho dessas 3 religiões. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho melhor delas, sabendo um pouquinho mais sobre cada uma. E depois a gente conversa mais um pouquinho. Um beijo e boa aula para todos.